Mas então, como será que as grandes operadoras de turismo estão aí se preparando para viver e trabalhar nesse ano de 2021? Vamos saber disso. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Rodrigo Vieira. Ele é editor da Panrotas, que é a principal mídia do trade turístico brasileiro, que desde ontem está transmitindo o nosso evento ao vivo. Vou pedir para o pessoal da produção já colocar o Rodrigo aqui no nosso telão para bater esse papo com a gente. Rodrigo já está por aí? Ali, acabou de chegar. Tudo bem, Rodrigo? Está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Pablo. A gente também está te ouvindo, te vendo. Rodrigo, você manja tudo desse assunto, né? Propriedade é o que não te falta para falar sobre ele, então vou deixar você aí no comando do nosso evento. Como eu já falei, esse é um evento híbrido, né, gente? A gente tem pessoas aqui no palco e também no nosso telão, e esse vai ser um painel todo virtual, comandado aí pelo Rodrigo. Daqui a pouquinho eu estou de volta então, tá, Rodrigo? Obrigado, Pablo. Cheio de água na boca aqui depois desse painel. Meu filho, nem fala. Muita coisa boa que vocês falaram aí, acarajé, muqueca e tudo mais. Mas bom dia a todos que nos acompanham aqui no Salvador Experience, depois da tarde de ontem, cheia de conteúdo, essa manhã também cheia de conteúdo, sobre esse destino que é o Brasil em seu mais puro estado, né? Você chega no aeroporto de Salvador, aquela entrada da cidade já é maravilhosa, já encanta todo mundo. Mas a gente vai falar mais sobre o mercado aqui, sobre as operadoras que, olha, tiveram um 2020 que quem passou por essa ileso merece todo o reconhecimento. Eita, ano difícil que a gente passou. Sobre isso que a gente vai falar aqui, temos algumas das principais lideranças das operadoras de lazer aqui conosco. A Adriana Frederici, da Diversa, está aqui. O Aldo Leone Filho, da Gastur, acabou de participar do painel, já está aqui conosco. Cleiton Armelin, da CVC. Roberto Sanches, da Orinter. E o Rony Correia, da Abreu. A gente já falou muito de produto, vai falar sobre mais produtos ainda na tarde de hoje. Luxo, casamento, religioso, tem muita coisa para falar. Salvador tem uma oferta muito grande. Mas, sobretudo, aqui a gente vai falar sobre o agente de viagens, que é o principal, é o parceiro essencial de vocês, operadores que estão aqui conosco. Vou começar com a Diversa, vou falar com a Adriana, que a operadora, a Diversa, realizou em novembro uma nova investida nos produtos domésticos, com a chegada do Ortiz, que também esteve aqui no painel aqui conosco. Queria saber, Adriana, essa campanha vocês oferecem produtos exclusivos para os agentes de viagens? Queria saber se o caminho é por aí mesmo, do que o agente de viagens mais precisa nesse momento para vender um destino doméstico como Salvador. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os colegas aqui do Trade presentes conosco na manhã de hoje. Para a Diversa é um privilégio estar aqui presente com todos vocês, porque nós somos a operadora mais jovem aqui do mercado e estar com vocês aqui no dia de hoje é realmente para nós um presente. Realmente a Diversa lançou, Rodrigo, agora no dia 3 de novembro, Brasil na Diversa, porque a tendência é o que o nosso mercado vem buscando desde julho desse ano. Começou uma retomada bem lenta, todos nós aqui sabemos que pouco a pouco as escapadas próximas aos grandes centros urbanos começaram a ter uma reação no mês de julho e agosto. Aproveitamos esse período para lançar 2 segmentos novos aqui, em julho, que foi o Escapadas e o Diversidade. A gente também acredita muito que o mercado LGBT, com a retomada do turismo, são os viajantes que mais voltam que têm o potencial de viajar mais rapidamente, né, nessa retomada, mas as famílias já estão viajando, todos já não aguentam mais estar nas suas casas, e o Brasil vem crescendo de maneira exponencial, não só aqui na Diversa, mas no mercado a gente sente como um todo. Aqui para nós já representou um crescimento de 50% com relação às vendas do ano passado, então para a gente vem sendo uma grata surpresa. A chegada do Rafael Ortiz, que esteve no painel anterior de Turismo Afro, com certeza fez toda a diferença, e a equipe vem sendo reforçada, não só em produtos, como comercial, para poder estar aí presente no ano de 2021 bem forte e crescendo gradualmente. Bacana. Aldinho, eu conversei com você para a Perspectiva Panrotas em janeiro, pré-pandemia ainda, e você disse que o doméstico seria a bola da vez da Gastur em 2020.
Depois você me empresta essa bola de cristal aí, mas veio a calhar, hein, Aldinho? Eu queria saber, então, como a pandemia entrou nesse contexto dos produtos domésticos da Gastur, como vocês estão trabalhando com agentes de viagens para vender esses roteiros diferenciados no doméstico. Antes de mais nada, bom dia para todo mundo, bom dia aos meus 4 amigos que estão aqui. Eu vou brincar, vou prestar atenção, ver se o Cleiton está prestando atenção. Quem está do meu lado aqui, qual é o seu nome? Antônio. Olha, ó, tô com o Antônio do meu lado, Cleiton, para você ver que nós somos parceiros, não existe mais concorrência no turismo, sentado numa barraca de praia a 100 km de Natal. Você entendeu? Então, para você ver, você entendeu? A parceria de nós, operadores, hoje, e primeiro para parabenizar a amizade nossa e exatamente o que a gente tem feito nessa temporada, tá? E agradecer vocês 4 com a gente. Estive com o Rony conversando essa semana também, brigo com a Ana Maria todo dia por causa de comissão, né? Você sabe, né, que a briga é séria com vocês na Urinter, né? E, na verdade, é o seguinte, pessoal, a gente tem que ser positivo, como a gente sempre foi, ser resiliente, como a gente sempre foi. Na verdade, essa semana fui convidado, eu chorei pra caramba, porque eu descobri que eu fiz 40 anos de turismo, em dia 17 de janeiro, eu faço 40 anos que eu fui guia de turismo num cruzeiro marítimo, saindo de Caracas, dando a volta na América do Sul inteira e descendo em Santos. Não parece, mas, viu, Rony, 40 anos não é fácil, não. E eu comecei a contar uma história. E eu comecei a descobrir que na história da Gastur, a Gastur em 54, ela vendia a Cachoeira de Paulo Afonso, ela vendia Sete Quedas, o papai vendia viagens para Recife, ele começou a fazer os cruzeiros marítimos por Nordeste muito antes da Princess, muito antes da Carnival. 5 anos antes da Carnival existir, já tinha cruzeiro por Nordeste da Gastur. O primeiro cruzeiro foi feito em julho de 63. E aí eu comecei a descobrir que eu estou ficando velho, que eu já fui na inauguração de hotéis, que eu conheço a Bahia desde que a Bahia é Bahia, que eu conheci o Axé antes do Axé existir. Então, pessoal, o Brasil está no nosso sangue. Para quem não conhece a Gastur e quer conhecer, fique sabendo que vocês estão uma empresa absolutamente nacional, com sangue. E essa retomada, como você falou em janeiro, foi o seguinte: vamos redescobrir o Brasil. Eu, como todos presentes aqui, nos dedicamos no internacional. O agente de viagem se dedicou no internacional nos últimos 10 anos. E, na verdade, a pandemia trouxe para a gente simplesmente voltar à origem do Brasil. Por isso que eu tenho girado o Brasil. Dessa vez eu estou aqui, mas semana que vem já estou na Bahia de novo. E a gente tem girado o Brasil para mostrar como o Brasil é brasileiro. E você sabe muito bem que eu girei as 5 regiões do Brasil e estou apaixonado pelo Brasil. Voltei a ser um apaixonado pelo turismo brasileiro, um apaixonado pela comida brasileira, um apaixonado pela simplicidade do meu pastel de arraia que eu acabei de comer aqui também. E mostrar para a gente de viagem. Se eu estava tomando café no hotel, uma senhora levantou para conversar com a Paty tem feito um trabalho maravilhoso também de divulgação do Brasil. Você é a Paty Leone, falei, só te conheço, que eu também sou agente de viagens e admiro o seu trabalho, e admiro também vim para cá para conhecer, para saber como é que está. Então, pessoal, a mensagem é a mesma de janeiro, só que em janeiro a gente não sabia que ia demorar tanto tempo, né? E vai demorar mais ainda. Então, a resiliência continua. Rodrigo, parabéns pela sua matéria no Panrota dessa semana, que eu achei sensacional, sobre o agente de viagem e hotelaria, tá? Essa briga a gente tem que comprar. Obrigado, Aldinho. Você falou do Cleiton, queria falar justamente com o Cleiton, que é um especialista no agente de viagem, sabe tudo aí sobre a atividade. O Cleiton é da CVC, a CVC Corp fez aí uma série de reestruturações esse ano, mas o doméstico sempre foi aí o grosso das vendas da operadora, Cleiton. Queria saber, num destino como Salvador, que tem tanta oferta, a pandemia mudou a abordagem do agente de viagens para vender? Qual que deve ser essa abordagem do agente de viagens para vender esse doméstico em 2020? Primeiramente, obrigado, Rodrigo, aí pelo convite, a Salvador Experience. Obrigado aí a presença de todos. Também é sempre importante um fórum desse, nós discutimos aí oportunidades. E, Aldinho, você vê obrigado aí pelo merchan aí do nosso guia da Potiguar. Você vê a importância aí, agentes de viagem, da assistência que nós damos, né, aos nossos passageiros, aos agentes de viagens. É muito importante essa assistência aí. Isso faz um grande diferencial em todos os destinos, que não só a CVC Viagens opera, mas a Trend, a Visual também, que é muito forte no segmento aí de venda dos agentes de viagem. Falando um pouco das oportunidades aí, Rodrigo, e aos nossos agentes de viagem, e cumprimento também, existem muitos hoteleiros aí que eu fiquei sabendo que estão participando, se inscreveram, participar desse painel, e é muito importante. E é aquilo que você falou, o Brasil é praticamente a única ilha do mundo aberta para o turismo, e isso, nessas previsões que o Aldo fez aí no mês de janeiro, que vocês comentaram, isso é um foco muito grande. A CVC sempre apostou, foi uma grande protagonista em todos esses anos do turismo nacional,
e está sendo uma grande protagonista agora na retomada aí desse turismo pós-Covid. O Brasil está vendendo, nós estamos aí praticamente no mês de outubro, nós atingimos 75% das vendas do mesmo período do nacional do ano passado. E eu acho, falando um pouco de Salvador, né, da cidade de Salvador, Salvador tem um brilhantismo muito forte, porque as companhias aéreas, uma das capitais que as companhias aéreas estão colocando mais capacidade, mais assentos, realmente uma delas no Nordeste é a cidade de Salvador. Lógico que nós temos nessa retomada, que nós tanto falamos, que são as viagens pertinhas, né? A viagem do seu carro, que realmente isso foi um sucesso. Todos os operadores que estão aqui entraram nesse nicho, nesse filão, mas nós temos que também entender que a hotelaria não vive só de hospedagem do final de semana. A hotelaria tem que ter passageiro de segunda a quinta, de segunda a sexta, para complementar aí a sua semana. Eu acho que é um trabalho que a CVC começou a fazer isso, eu particularmente, junto com o meu time, nós apostamos na viagem pertinho, mas só que nós estamos apostando muito na viagem longinha, né? O que é viagem longinha? É o turista aqui de São Paulo pegar um avião e em 2 horas e 15, ele está em Salvador, curtindo as praias. Queria parabenizar aí também o presidente da BH de Salvador, o Luciano. Salvador fez um trabalho muito positivo no que tange a capacitação, né, dos protocolos de atendimento em toda a hotelaria de Salvador. Foram uma das cidades que mais se destacaram isso. Isso nos deu uma grande tranquilidade aos agentes de viagem explanar como a hotelaria estava se preparando para essa retomada. Então, de parabéns. Salvador foi um destaque nas vendas da CVC. Nessa retomada, é o 6º destino que mais vende na CVC. E eu acho que é uma grande oportunidade de vários nichos, né, de segmento, o segmento de luxo, o segmento da escapadinha. Mas vamos pensar muito nessas viagens aí que nós chamamos das viagens pertinhas e as viagens longinhas, que nós estamos também crescendo muito. As pessoas estão loucas para saírem de casa, repito, observando muitos protocolos, e quando as pessoas chegam na hotelaria, elas se sentem seguras porque os protocolos estão sendo mantidos. Então, a dica aí, Salvador tá muito promocionado para vender, os preços são muito competitivos. Eu acho que nós, como operadores e os agentes de viagem, uma grande dica que eu dou, comprem em Salvador. Salvador está muito gostosa. O prefeito Assemineto fez um belo trabalho nessa gestão. Salvador está muito gostosa, gente. A dica que eu dou, compre em Salvador, que está fantástico. Bacana e interessante essa questão da segurança da BIH, porque Salvador foi a primeira capital brasileira a conquistar o selo Safe Travels do WTTC e tem o selo próprio, que é auditado pela ABNT, então é um selo ali que tem a auditoria da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Roberto Sanches, eu queria saber sobre a Orinter, que cresceu em vendas no final deste ano, que eu acredito que esteja muito atribuído ao doméstico, né? Esse crescimento de venda alguns meses aí mais positivos que os índices pré-pandemia. Roberto, a que você atribui esses meses positivos? E gostaria também de comentar, porque a Orinter é uma empresa que pega as tendências do turismo e aplica nos destinos nacionais, como o glamping, aí, que fez em alguns destinos. Em Salvador, o que dá para fazer com essas tendências? O que dá para fazer de diferente num destino tão cheio de ofertas como Salvador? Rodrigo, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar participando aí na telinha, né? Não é numa mesa, mas é na telinha, com pessoas tão importantes aí. Queria agradecer. E é verdade o que você falou, Rodrigo. Na verdade, o sucesso não é só a questão do nacional, né? Eu brinco com a nossa equipe que nesses 9 meses aí de pandemia nós nos tornamos PhD em relacionamento, né? E isso já era um DNA da Orinter, né? Respeitar o agente de viagem, né? Não ter outro canal de venda que não seja o agente de viagem, e isso acho que nos trouxe confiança e entendimento que, respeitando o trade, respeitando a cadeia de distribuição, a gente pode conquistar essa confiança e trazer as vendas também, né? E também com relação ao trade no geral, a gente brinca que o agente de viagem também nunca foi tão valorizado, porque eu acho que nenhum call center de companhia aérea, nenhum call center de hotelaria estaria preparado
para receber tantas ligações e intermediar tantas alterações, tantas possibilidades de negócio. Então, eu acho que tanto as companhias aéreas quanto a hotelaria tem que agradecer a esses agentes de viagem que ajudaram, apoiaram a contornar essas situações. Então, mais uma prova aí que a agente de viagem vai prosperar e vai ser uma tendência aí em 2021. Né? Com relação aí à tendência, a gente falar um pouquinho, a gente acredita muito que tem uma demanda muito reprimida ainda, muito reprimida, que só está esperando aí acomodar a questão da malha aérea, colocar mais oferta na prateleira. E com relação a Salvador, né, que você comentou, nós que atendemos aí praticamente o Brasil todo em relação a agentes de viagem, é uma das cidades com um destino que tem a maior conectividade de todo o Brasil, né, que atende praticamente do sul, do centro-oeste, do próprio sudeste, do norte, atende aí possibilidade de voos com conexão imediata, então tem uma oferta imediata e disponível aí para colocar para os agentes de viagem oferecendo aos seus clientes. E Aldinho, a gente não precisa brigar por comissão, a gente tem que brigar para aumentar a remuneração do agente de viagem. Ajuda a gente aí, vamos esquecer as lojas, vamos vender aí para o agente de viagem, cara. O negócio é o seguinte, meu filho, 85% da venda da Gastur, eu vou te falar a verdade, viu, Roberto, que é muito importante para que todo mundo ouça, tá? E você sabe que eu não tenho papo na língua para falar para vocês nada. Claro. Tá? 98%, 97% da minha venda é feita por agente de viagem. E quando você tem uma rede de franquias, o franqueado é um agente de viagem, igualzinho, sem nenhuma diferença, com mais de 20 anos de carreira. Então, de vez em quando falam que eu tenho venda direta, é a maior mentira do mundo. Porque eu tenho uma rede gigante de agentes de viagem, 2.000 agentes de viagem no Brasil, que respeitam a Gastur muito como uma operadora de turismo, e mais as minhas 68 lojas, das quais uma loja só é minha, tá? Porque todo franqueador tem que ter uma loja modelo, e mais nada. Então, esse é um negócio muito importante que fique claro no mercado, isso, que eu sou o cara que mais respeita, ama, admira o agente de viagem, e a Patrícia Leone, a minha esposa, a Paty, ela é a única, como se for... Ela, e digo mais a Sabrina Bu também, que é filha do Edmar Bu, são das poucas influenciadoras que falam do agente de viagem e não falam para as pessoas comprarem na Booking Hotel, e nem os hotéis que fazem publicidade direto, falando para comprar. Só nesse feriado eu tive 3 reclamações de hotéis vendendo mais barato do que os agentes de viagem, que eu tive que entender e resolver a vida e receber elogio do agente de viagem. Então, na verdade, o que eu falo para vocês, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. A minha prova aqui é o meu amigo da CVC, que está sentado comigo assistindo essa live. Pena que não tem ninguém da Abreu aqui, nem da Diversa, sentado no meio do bar aqui. Pois é, pois é. Você entendeu? Faltou. Se eu soubesse, eu tinha mandado uma camisa aí. Pô, você podia ter mandado uma camisa aqui, eu fazia publicidade para todo mundo, não tem problema nenhum, vocês sabem disso. Eu estou no mercado direitinho. Mas, na verdade, estamos numa guerra grande, né? Sobretudo, viu, Roberto? Mas eu encho o saco de vocês, você sabe que faz parte também. E, de novo, pessoal, para quem não sabe, nós somos grandes amigos aqui, tá? Impressionante. O que ninguém sabe é quanto amigo nós somos de verdade no turismo, e fique claro isso, registrado para todo mundo, como também o Arnaldo, que foi nosso sócio na Copa do Mundo, você sabe disso também, Ana? E eu adoro vocês. E quando você fala que vocês são novos no mercado, eu respeito a Diversa como operador de 100 anos, porque o seu chefe, o seu sócio tem 150 anos de idade, eu só tenho 50 anos. Sim, é uma operadora jovem aí no mercado, mas com uma equipe, com certeza, aí da velha guarda e muito experiente. Isso é o que faz o sucesso aí da Diversa no dia a dia. Vamos ouvir o Rony agora. Pelo comentário, Aldo. Sobre a Abreu, que, Rony, a Abreu foi outra operadora que teve que readaptar sua prateleira, ou diferentemente da CVC, sempre teve no Inter, aí a sua maior força aqui no Brasil. Eu queria saber como é que é a abordagem. Primeiramente, é como trocar a roda com o carro andando, ou deu para fazer as negociações? É melhor ou pior você começar essa abordagem? Não é do zero, porque a Abreu já trabalhava com destinos nacionais, mas como é que é começar isso no meio de uma pandemia? Essa abordagem do agente de viagens, capacitar e procurar novos produtos para se diferenciar também da concorrência, que toda a concorrência está aí falando sobre comissão e sobre agente de viagens. Bom, primeiramente, bom dia a todos, boa tarde já. Quando chegou a minha vez, já ficou de tarde. Queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador pelo convite. Um abraço aí aos amigos que estão aqui participando também do painel. Prazer ouvi-los. Bom, a gente veio se preparando para isso ao longo desses últimos anos. Eu não tinha a bola de cristal do Aldinho, mas sabia que sem turismo nacional era difícil a gente conseguir se manter como um operador relevante no mercado sem esse segmento, né? Então, isso
não dá para um grande operador, para ser um grande operador no Brasil, você tem que estar forte no turismo nacional, e foi um movimento que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 4, 5 anos. É claro que o que você falou de trocar a roda aí com o carro andando aconteceu de qualquer jeito, mesmo a gente estruturado, você teve que mudar, melhorar a oferta dos produtos que você tinha, você teve que investir nisso, até que o Cleiton comentou, do turismo de proximidade, que não fazia parte muito do portfólio de muita gente, e a gente teve que correr atrás, você teve que aumentar leque de destinos que privilegiavam a natureza, bem-estar, tudo que as pessoas passaram a procurar da noite para o dia. Então a gente tinha estrutura, mas mesmo assim a gente teve que correr muito atrás para poder inovar também nisso aí e mostrar uma cara diferente para um produto que é muito conhecido de todos, né? Depois, você tem um aumento muito grande de procura do destino Brasil como um todo, não é? Então você tem que estar estruturado com as pessoas dentro de casa, atendimento de home office, quer dizer, tudo isso foi um desafio enorme que a gente se adequou, e um número maior de agências novas procurando a gente também, né? Acho que foi um momento em que todo mundo buscou confiança. A Abreu tem, como os outros participantes que estão aqui, tem essa credencial de ser um operador de confiança do mercado, então isso muita gente recorreu para a gente, e a gente teve que ir se preparando e se adequando, e está dando certo, né? A gente aumentou muito os números, em novembro, por exemplo, nós dobramos venda de turismo nacional em relação ao ano passado, foi muito forte realmente, e estamos fazendo esse trabalho. Salvador, como é óbvio, é um dos nossos top 10 destinos no Brasil também, é muito importante, muito relevante pela diversidade, né? Salvador, não só em termos de hotelaria, mas também em termos de gastronomia e cultura, é um dos ícones no Brasil, talvez o maior, né, nisso aí. Então é um destino muito importante para a gente, como falaram aqui, é um hub também em termos de oferta das companhias aéreas. Isso é relevante, é um destino que tem que estar no portfólio, e cada vez melhor e cada vez com mais criatividade. Então, é isso. Eu acho que, com relação a agente de viagem, acho que vale a pena falar, os agentes estão tendo uma oportunidade também única, que é de poder novamente ter contato com um cliente que estava comprando online. E esse cliente migrou grande parte de volta para o agente de viagem. Eu não estou dizendo que o online vai acabar, porque isso não existe e a gente vai continuar convivendo com isso. Mas muita gente migrou de volta para o agente de viagem, porque agora entende que precisa de um aconselhamento melhor para poder tomar a decisão e para que destino ele vai viajar. E todos esses protocolos foram citados aqui. Quais são os destinos que estão com melhores protocolos? Tem os hotéis mais seguros? Em todos esse quesito de informação de segurança de saúde, o agente de viagem ganhou muita relevância novamente. Então, acho que é uma oportunidade que não se pode desperdiçar e tem que estar motivado para isso. Muito bem, importante essa questão da força que ganha o agente de viagens a partir de agora, e justamente, eu vou dar a missão para vocês, difícil missão de falar rapidinho sobre 2021, o tempo está curto, as notícias da vacina começam a aparecer com cada vez mais frequência, mas a gente não pode depender só da chegada da vacina para começar a vender lazer, né? Os hotéis, fornecedores começam a lançar seus protocolos, passar essa segurança para o passageiro, mas eu queria saber se é por aí mesmo, qual que é o caminho para o agente de viagens começar a vender viagens logo em 2021, se esse final de ano já mostrou o caminho que deve ser tomado pelo agente. Cleiton, como que é o desafio de 2021 para o agente de viagens? Como que ele deve superar esse desafio e vender com cada vez mais confiança para o seu passageiro? Eu acho que, conforme eu comentei, Salvador está tendo aí uma capacidade boa de assento. Com isso, principalmente a venda, né, com a ADVP mais longo, as promoções estão vindo das companhias aéreas, as vendas estão muito aquecidas. Você pega um exemplo, no mês de março, existem hotéis que já estão com uma ocupação de 60%, 70% no mês de março. Então, isso nos dá uma tranquilidade. Com a chegada, então, da vacina, eu acho que isso vai dar uma tranquilidade muito mais. As vendas estão acontecendo com embarque futuro. Os agentes de viagem, realmente é importante terem essa assistência, que todos nós aqui dessa sala estamos trabalhando para ter assistência, e isso foi um grande diferencial
todas as operadoras, ou a maioria das operadoras, onde no momento, né, crítico dessas remarcações, no momento crítico da pandemia, eles realmente tinham com quem falar. Então, isso acho que foi um grande diferencial. E a mensagem para 2021 é que apostem as pessoas. Existe uma demanda muito represada, repito, muito represada. O internacional vai começar essas aberturas, mas eu acho que o nacional ele vai estar muito na frente antes dessa liberação dos destinos internacionais. Então, aí vai uma dica, reforçando agentes de viagens que repasse aos seus clientes que a hotelaria, repito, está muito bem preparada, assim como o Aldo aí tem viajado muito pelo Brasil, que eu tenho acompanhado aí pelo Instagram da Pati Leone, alguns outros colegas também viajando. É importante nós, que estamos, né, do outro lado da venda, proporcionando, criando os pacotes, e vivenciamos também como essa hotelaria está se preparando. E eu tenho viajado muito, e os hotéis nos dão uma grande tranquilidade quando os nossos clientes chegam lá. Então, resumindo, vamos vender sim, vamos vender o Brasil. Repito, Salvador, uma grande oportunidade, a cidade está muito bonita, malha aérea muito competitiva. Eu acho que aí o recado para 2021 é um ano que vai ter alguns desafios, logicamente, principalmente no primeiro trimestre, mas eu acho que é um ano ainda que o Brasil contempla como não vou dizer o tema salvação das nossas vendas, mas o Brasil vai ficar muito em destaque nesse retorno de vendas, acreditem. E, de novo, parabéns a toda a hotelaria do Brasil por estar trabalhando nessa parte dos protocolos, não só a hotelaria, mas os receptivos no Brasil, porque eu sempre firmo, né, o turismo é a arte de bem receber. E isso é um papel que tanto a hotelaria e tantos receptivos estão trabalhando fortemente isso, que causa, para nós, que estamos vendendo aí no dia a dia, para os nossos clientes, uma transparência nesse sentido, e o lado do cliente dele ficar muito mais tranquilo em comprar um pacote pelo Brasil e comprar um pacote para Salvador. Essa é a dica. Pode apostar, estamos preparados, as promoções estão chegando, vamos nas viagens pertinhas, mas vamos trabalhar fortemente também nas viagens longínquas, porque a hotelaria precisa de ocupação durante toda a semana. Essa é a dica. Não só a hotelaria, como a aviação também representa muita segurança, né? E muitas vezes o passageiro não sabe disso. É por aí mesmo, Rony, é você vender a segurança do fornecedor para o passageiro? O agente de viagens deve ir por essa abordagem? Eu acho que isso foi... A gente tentou apostar muito nisso também, passando informação desses players para o agente de viagem. Nós chegamos a fazer um evento que foi um seminário de dia inteiro, chamou Abril de Portas Abertas, que era justamente para isso, para mostrar para os agentes de viagem, do lado dos destinos, da hotelaria, da aviação, quais eram os protocolos, e está muito seguro. Isso o Cleiton falou agora, e bem. Você chega num hotel hoje, num resort, eu tive a oportunidade também, nesses últimos tempos, de viajar pelo Nordeste, e você chega num resort, você se sente seguro. Não é? Na aviação, a mesma coisa, você vai para os protocolos nos aeroportos, das próprias companhias aéreas, acho que tem funcionado bem, acho que tem que se... Por isso que o conhecimento do agente de viagem nesse aspecto é muito importante, ele transmitir essa segurança que dá. Brasil é claro que é a aposta para o próximo ano, sem dúvidas, e tem outros destinos os destinos que estão abertos devem ser foco do agente de viagem para ter diversificação de destinos, como é óbvio, né? Tem outros destinos que estão seguros e estão com protocolos muito, muito interessantes e que estão noticiados em sites internacionais e aqui no Brasil, em que vale a pena apostar, mas eu diria que a gente tem que ir devagar, com foco naquilo que é possível viajar nesse momento, para os destinos que o cliente se sinta confortável em viajar, não é? Não adianta forçar. Acho que o Brasil é uma escolha óbvia, tem para todos os gostos, tem de hotéis 3 estrelas a 5 estrelas fantásticos, e acho que é onde todo mundo deve apostar, sim. Verdade. Beto Sanches, como você ser criativo e vender um Brasil diferente, além de colocar o Dani Firmino para trabalhar, como que o agente de viagens deve fazer sua parte e vender, ser criativo mesmo para vender um Brasil diferente, já que o Brasil é a bola da vez? Então, Rodrigo, na verdade, criativo eu acho que o agente de viagem já é, né? Só por sobreviver a esse momento, ele já é criativo totalmente. A grande questão, eu acho que para dar um direcionamento para os agentes,
Eu acho que o turismo, nesse momento, ele precisa transmitir confiança, como as pessoas aqui estão dizendo, na questão dos protocolos, na questão do método, como se viaja nesse novo momento, né? E outra coisa, eu acho que o trade, né, como um todo, como eu falei, as companhias aéreas e a própria hotelaria, tem que transmitir essa confiança que, caso aconteça alguma coisa, e eu acredito que não vai acontecer mais nada, o passageiro vai estar protegido com as flexibilizações, vai ter o suporte do agente, vai ter o suporte da operadora. Então, isso é muito importante, transmitir essa confiança, principalmente para estimular também a compra de pacotes com a DVP maior também, onde estão as grandes oportunidades, como o Cleiton falou, né, de 120 dias adiante, que as companhias aéreas estão trabalhando essas oportunidades. Então, transmitir confiança na hora de aquisição e convencer o passageiro a fazer a aquisição do pacote turístico é muito importante. Acho que mais importante do que a criatividade, a transmissão da confiança. Bacana. Adriano, o que o agente de viagens mais está cobrando da Diversa nessa investida no nacional? O que o agente mais pede da operadora? Relacionamento. O agente de viagens hoje, ele busca muito confiança, né, nas empresas, nas grandes empresas aí do setor. Eu acho que o nosso mercado sofreu muito aí nos últimos tempos, e hoje o agente, ele quer apostar as fichas dele numa empresa, numa operadora, que ele tenha confiança, que ele tenha relacionamento, que traga solidez. Isso aqui no Grupo Arbo é um grupo grande que representa mais de 13 empresas aí no setor do turismo. Isso fortalece muito a Diversa como entrante no mercado, mas fazendo parte de um grupo sólido, que já atua aí há 35 anos no setor do turismo, não há 150 aí, como o Aldo falou, mas com certeza a experiência é muito grande aí do Arnaldo Franken, né, à frente desse grupo fantástico aí de empresas. E o agente de viagens hoje, ele precisa do nosso apoio, né, de preços competitivos, de engajar ele, seja nas redes sociais. Eu digo aqui que a gente nunca se reinventou tanto, como o Rony estava comentando, nessa pandemia. Os modelos do passado já mudaram bastante, e essa pandemia nos mostrou esse novo modelo virtual, home office, e o quanto a gente pode apoiá-los de diversas formas. Aqui, nós criamos o Destino 3D na Diversa, que lançamos em agosto desse ano. O primeiro destino foi Pernambuco, com alguns hotéis aí da região de Porto de Galinhas que nos apoiaram muito, e também estamos numa avalanche aí de destinos nacionais que está numa crescente, como Salvador, que para nós é uma alegria muito grande fazer parte do top 10 de cidades aqui mais vendidas na Diversa, como toda a linha verde. Salvador, eu acredito que é um destino que a gente possa investir bastante, não apenas como porta de entrada. É um destino que a cultura mostra muito a cultura do Brasil, gastronomia sensacional, como o Aldo estava comentando no painel anterior, sol e praia, é muita coisa a oferecer, e gostaria de agradecer também aí a Secretaria, né, por esse convite e pela participação no dia de hoje. Muito obrigada. Beleza, Aldinho, difícil missão de falar em 1 minuto sobre os nichos. A gente vai falar em seguida desse painel sobre luxo, religioso. Nichos é o caminho mesmo para o agente de viagem se diferenciar aí? Tem 1 minuto, porque a Aninha está me cobrando aqui. Vamos embora. Nós estávamos com ela aqui na linha. Pessoal, antes de mais nada, só para vocês saberem, né? Ninguém sabe, mas você sabe que a Andréia é casada com baiana, minha sobrinha é baiana. Eu sou quase baiano e vou passar o Réveillon na Bahia, né? Vivo aí há 15 anos. Então, obrigado, Salvador. Espero estar aí logo, logo. O agente de viagem, ele vai ter que buscar o passageiro dele. Eu não diria, acho que nicho até é restringir demais. Cada um com seu mercado. Nós íamos fazendo esse trabalho no carro, desde que a gente saiu lá do centro até aqui hoje falando sobre isso. Cada agente de viagem, cada vez mais, tem que entender o seu mercado. Se você quer usar a palavra nicho de luxo, nicho premium, ou nicho 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, nicho LBGT, nicho viagem de religião, não é isso, não, é descobrir qual é o público dele. O que não existe mais é o passageiro caindo. Pessoal, nós não somos mais tiradores de pedidos, infelizmente acabou a nossa fase áurea da gente deixar fila de espera nas agências de viagem, não atender o passageiro porque a internet é mais rápida que a gente compete com um computador que trabalha 24 horas por dia, chamado empresas que não empregam pessoas no Brasil, que eu não posso citar o nome aqui porque não é jabá, tá certo? Mas nós temos concorrentes que não pagam impostos no Brasil, eles são holandeses, eles vendem hotel mais barato que a gente, vocês sabem disso muito bem, então vocês têm que dar serviço e atendimento, seja lá o que o agente de viagem quiser, e mais que isso, se adiantar ao cliente, e não esperar o cliente vir, porque ele não vai vir mais. Então não é porque acabou a pandemia que o cliente vai vir através de vocês e vocês já perdido de novo.
Muito pelo contrário, é ir atrás do cliente, descobrir o que ele quer e trabalhar 24 horas e não tem o que fazer mais, ir buscar na casa dele, tanto que a gente tem lançado aí várias ideias de como atender o cliente, estamos dando curso como atender o cliente. Por quê? Porque o cliente tem que ser atendido de outro jeito. Pessoal, a agente de viagem é o futuro desse país, não é a venda através desses sites internacionais. Vocês sabem que eu bato muito contra isso. E obrigado, Rodrigo, e Meus parabéns amigos, pelos obrigado. seus editoriais sempre. Obrigado, Aldinho. Muito obrigado a todos vocês. Humano para humano, então, né, Aldinho? Muito obrigado. Esse é o caminho aí das operadoras para os agentes de viagem, os desafios 2020 e as perspectivas 2021. Pablo, você segue daí agora.